Olá, tudo bem? Um fraterno abraço. Hoje, em Vivenciando Chico Xavier, vamos refletir a mensagem Religião pelo Espírito Emmanuel do livro Roteiro, rogando aos amigos espirituais que nos iluminem para que possamos juntos conceber o entendimento das mensagens que amorosamente se dedicaram e se dedicam para nos despertar para a vida. Teremos uma série de 3 vídeos sobre o tema tão bem esclarecidos por Emmanuel e seremos levados à reflexão do que realmente seja religião em seus amplos aspectos, até hoje ainda não bem compreendido e, como consequência lógica, incompreensões, dúvidas e incertezas. Os próximos vídeos serão a fé religiosa e o serviço religioso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, item 8, Aliança da ciência e da religião, nos elucida Allan Kardec. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus. Não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí, um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e as existências dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi
o materialismo. Mas, nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Emmanuel nos esclarece ainda mais. A ciência multiplica as possibilidades dos sentidos e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião, que é a força que alarga os potenciais do sentimento. Por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo que se consubstanciam em pensamento no dínamo cerebral, para, depois, se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. Na luta vulgar, há quem menospreze a atividade religiosa, supondo-a mero artifício do sacerdócio ou da política. Entretanto, é na predicação da fé santificante que encontraremos as regras de conduta e perfeição de que necessitamos para o crescimento de nossa vida mental na direção das conquistas divinas. A humanidade, sintetizando o fruto das civilizações, é construção religiosa. Dos nossos antepassados invertebrados e vertebrados, caminhamos nos milênios, de reencarnação em reencarnação, adquirindo inteligência por intermédio da experimentação incessante. Mas não é somente a razão o fruto do nosso aprendizado no decurso dos séculos, mas também o discernimento ou luz espiritual com que pouco a pouco aperfeiçoamos a mente. A religião é a força que está edificando a humanidade. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Milhões de criaturas encarnadas guardam ainda avançados patrimônios de animalidade. Valem-se da forma humana como quem se aproveita de uma casa nobre para a incorporação de valores educativos. Possuem ainda corações para registrar o bem, contudo, abrigam impulsos de crueldade. O instinto da pantera, a peçonha da serpente, a voracidade do lobo ainda imperam no psiquismo de inumeráveis inteligências. Só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser, determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento, altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório através da melhoria constante, crescente de suas relações com o mundo e com os semelhantes. Nascida no berço rústico do temor, a fé iniciou o seu apostolado, ensinando às tribos primárias que o divino poder guarda as rédeas da suprema justiça, infundindo respeito à vida e aprimorando o intercâmbio das almas. Dela procedem
os mananciais da fraternidade realmente sentida e, embora as formas inferiores da religião na antiguidade, muitas vezes incentivando a perseguição e a morte em sacrifícios e flagelações deploráveis, e apesar das lutas de separação e incompreensão que dividem os templos dos dias da atualidade, arregimentando-os para o dissídio em variadas fronteiras dogmáticas, ainda é a religião a escola soberana de formação moral do povo, dotando o espírito de poderes e luzes para a viagem da sublimação. A ciência construirá para o homem o clima do conforto e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior. A filosofia auxiliá-lo-á com valiosas interpretações dos fenômenos em que a eterna sabedoria se manifesta, mas somente a fé, com seus estatutos de perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão à glória universal. Roguemos a Deus, nosso Pai amoroso, misericordioso e justo para com todos nós, seus filhos. A Jesus, nosso irmão, mestre querido e médico de todas as almas. Aos nossos amigos espirituais que amorosamente e pacientemente nos auxiliam nessa nossa caminhada na presente encarnação, para que sejam despertadas as leis de Deus que estão em nossas consciências e tenhamos a vontade de trabalharmos pela conscientização dessas leis. Sempre com Jesus. Até a próxima oportunidade.